quarto e último bloco. Quinta de Luz é uma realização da USE Intermunicipal do Alto Tietê e vai ao ar todas as quintas-feiras das 20 às 22 horas aqui pela Rádio Estúdio AFM. Participe do programa, o seu comentário ou a sua pergunta são muito importantes. Mande-nos uma mensagem através do WhatsApp da rádio, que é o 011 São Paulo 98 965 98 29. Vou repetir, 98 965 98 29. Curta a nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/Mogi Usei. Nós queremos mandar um abraço, né? Mais um abraço para o Edelson, né? Que está nos mandando aqui mensagens, mandou aqui através da Ivelise, com relação à reforma, né? das criaturas, que tem que ser através da prática do bem, e que essa prática do bem ela tem que, de alguma forma, reverberar, né? Fazer diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Então tem que mudar o homem, né? Não fazer o bem só por fazer o bem e continuar sendo como sempre foi. Aliás, Paulo já dizia, né? Eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, né? Não vai adiantar nada. Então, é mais ou menos nessa mesma linha aí. Obrigado, viu, Nelson? Bom, nesse quarto bloco, apresentamos o quadro Falando da Casa Espírita. E quem vai falar para nós nesse quadro é o nosso amigo José de Jesus. Vamos lá, José? Vamos lá. Falando da Casa Espírita. Já falamos de vários aspectos da Casa Espírita. Das descrições físicas, quanto à mobília e composição de cômodos para a realização dos trabalhos propriamente ditos no respeito às palestras, passes, cursos e outras atividades doutrinárias, e por fim das questões que envolvem seu gerenciamento, não só administrativo, como de cunho doutrinário. Hoje falaremos sobre a obra social. As casas espíritas, de um modo geral, sempre têm uma obra assistencial. Aliás, o que dá sustentação espiritual às religiões como um todo são as obras que elas mantêm. É o princípio evangélico de que a fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, se a caridade não é exercida, as palavras, por mais belas e concisas que sejam, não passam de retóricas. Não ressoam, não têm força vibracional. Para que os ensinamentos sejam contundentes, há a necessidade de compreender uma obra de assistência às pessoas carentes de recursos materiais. A casa deve eleger um foco de atendimento e nele se concentrar, envidando todos os esforços para que ele perdure e não sofra solução de continuidade. Como dissemos no programa anterior, não são necessários recursos econômicos e financeiros para atender esse trabalho, e o grupo deve licitamente captar os numerários necessários para realizando as mais variadas atividades para obtê-los. O trabalho é a tônica de todos. Devem se envolver para que o êxito seja alcançado. Deus não sonega qualquer ajuda quando as intenções são nobres e o labor intenso. A escolha da tarefa a se realizar é bastante importante. Dela depende um auxílio efetivo, de modo a atender às necessidades das pessoas, sem contudo mal acostumá-las com as doações recebidas. Devemos evitar o assistencialismo, tão pernicioso quanto a inanição dos trabalhadores da casa.
No assistencialismo, as pessoas recebem ajuda, mas são inspiradas a nada fazerem para saírem da situação em que se encontram, pois o que recebem é suficiente para satisfazer suas necessidades, desestimulando assim a que se esforcem para que obtenham os bens que necessitam pelo esforço próprio. Se nós olharmos um pouquinho quando de Jesus, há 2000 anos, construíram lá uma casa chamada Casa do Caminho, né? Então, tanto que aqueles trabalhadores que lá estavam eram chamados de os homens do caminho, né? Os homens da Casa do Caminho. Aí depois foi Mateus que pediu para que mudasse. Vamos mudar o nome, né? Chamaram todos lá de cristãos. Aí mudou. Os primeiros eram chamados de os homens do caminho. Só que lá eles faziam o que lá? Eles tinham uma assistência social lá. Cuidava de doentes, de leprosos, de todo tipo, viajantes que passavam por lá também. Alguns ficavam doentes e tinham que ser socorridos lá. Será como que eles faziam? Pelo que narra a história, os evangelistas, quem eram? Quem era Pedro? Quem eram aqueles trabalhadores? Eles tinham que comprar comida, alimentos, remédios até, né? Para cuidar daquele povo. E aquele espaço que ele tinha lá, teve um custo? Será que Deus, a espiritualidade que foi lá e construiu para ele? Tudo aquilo ali teve um custo. E tudo numa casa, qualquer tipo de trabalho que você vai fazer, tem um custo. Não é de graça, não é? De graça no modo de dizer, né? Então nós espíritas vemos a caridade, vemos o auxílio ao irmão que está passando por momentos de dificuldades. Para nós devemos agradecer, porque para nós é uma oportunidade de exercitar a caridade, de exercitar a paciência, de exercitar o amor a esses irmãos que estão passando por dificuldades. Então, é meritório nós cobrar, não é cobrar, mas pedir um auxílio àqueles irmãos que lá frequentam. Porque se tudo... Uma vez eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, não sei se alguém conhece, é um orador de Minas, do estado de Minas Gerais, e ele falando, tudo tem um custo. Se você não pagou, alguém paga. E muitas vezes confundem, dai de graça o que de graça recebeste. O que nós recebemos que é de graça? Que não teve custo de ninguém. Nenhum de nós. O que nós temos? É o tempo. O tempo não tem valor. Então isso nós vamos lá se doar. Né? Agora, se tem um espaço, aquele espaço alguém pagou. Se não foi você, alguém pagou. Ah, não, mas é a caridade. Falei, não, a caridade para mim e para o outro. E se tem 100 pessoas, somente uma paga, é justo? É justo isso? Será que vamos fazer um rateio? Quanto foi a despesa? A despesa foi R$1.000. Seja lá quanto for. Vamos ratear entre todos aqueles que estão envolvidos naquele trabalho. Porque para todos é uma oportunidade de exercitar a caridade. Né? E as pessoas muitas vezes... Agora, a mediunidade, vou cobrar o exercício da mediunidade? Isso não. Mas o trabalho que é feito, né? Aquele trabalho social que é feito, aquilo tem um custo. Né? Nós vamos dar uma cesta básica, né? Nós somos um trabalhador lá da entidade espírita Luz e Caridade Ramatiz. Lá nós temos 15 famílias que nós damos, nós auxiliamos. Né? Então, é feito de que forma?
é feito uma palestra. Antes, teve uma época em que nós levávamos até a casa das pessoas essa cesta, né? Então, depois nós fomos vendo, puxa, eu vou lá, entrego a cesta e como fica? Né? Cômodo, né? Aí que nós começamos a fazer? Pedindo para que as pessoas fazendo uma ficha, um cadastro de cada pessoa, e as pessoas vão até a casa buscar a cesta. E lá ela ouve uma palestra. Porque nós não estamos dando somente o alimento do corpo, mas também estamos dando o alimento do espírito. Então ali é feita uma palestra, é dado um café, é oferecido um café com leite, com pão e manteiga, para aqueles irmãos que lá vão buscar a cesta básica. Então, um domingo do mês, uma vez por mês, nós fazemos esse trabalho. Só que tudo isso tem um custo. Nós pedimos aos trabalhadores, aos frequentadores, né, aquelas pessoas que estão no momento melhorzinho, a colaborar. E há colaboração. E todos colaboram. Todo mês as pessoas vão lá e colaboram com aquilo que é necessário para auxiliar. Então, eu acho que muitas vezes a casa espírita não faz esse trabalho, porque eu também já passei por esse momento de não gostar de pedir. Porque nós também temos um pouco de orgulho dentro de nós. Vou ficar pedindo lá na frente, vou lá pedir. Não. Faz parte do trabalho, faz parte de nós desenvolver em nós a humildade de pedir também. Se você não pede, as pessoas nem sabem o que você faz. Você tem que falar o que você faz. Né? Se você não fala o que você está fazendo, as pessoas falam assim, o fulano está pegando. Entendeu? Agora, não. Então, quando você pede, as pessoas colaboram e você divide com aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Então, isso eu acho justo, da mesma forma que era feito na Casa do Caminho. Porque se vocês leem, tem uma parte do livro de Paulo que ele conta. Quando ele chegou lá, ele fez com que... E outra coisa também, lá tinha uma pessoa que fazia parte contábil, anotando tudo que recebiam e tudo que saía dali. Porque tudo tinha um custo. E esse custo era rateado entre aquelas pessoas, depois foram vindo pessoas para auxiliar, e até hoje ocorre da mesma forma. Você falando isso aí, eu lembrei aqui de uma passagem do Evangelho, falando dessa questão de ficar cômodo, né, que a pessoa imagina viciar a pessoa a receber ajuda, que pode acontecer, né? Então, até para fazer a caridade, você precisa ter consciência, né? Eu lembrei da cura do paralítico na beira do tanque de Betesda, que conta no João capítulo 5, eu fui procurar aqui no Evangelho, que capítulo que estava de João, capítulo 5, que eu havia me esquecido. Mas diz que lá tinha uma grande multidão de pessoas que ficavam sempre ali, era um tanque, uma espécie de piscina, né? Tinha 5 pórticos ali, e naqueles pórticos ficavam uma infinidade de pessoas doentes, porque eles acreditavam que de vez em quando descia um anjo, agitava as águas, e o primeiro que pulasse naquela água seria curado, né? Então Jesus está passando por aí, tem aquela infinidade de gente doente, de leproso, todo mundo jogado lá, e ele olha para aquele paralítico. E então ele pergunta para ele, queres ser curado? Pergunta. O paralítico responde para ele, Senhor, eu não tenho quem me jogue no tanque. Quando as águas agitam, que eu começo a me arrastar para ir para lá, o outro já chegou antes de mim. E Jesus disse para ele, então levanta, toma seu capo e vai embora. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, por que Jesus curou um só? Porque todo mundo ali estava querendo cura, né? Todo mundo estava querendo cura, não era só ele. O evangelista João, ele conta que havia uma infinidade de pessoas, uma turba, ou seja, eram muitas pessoas. Mas quem realmente estava se esforçando, quem estava querendo, quem estava buscando, era provavelmente somente aquele. Porque se nós pegarmos todas essas lições evangélicas, né, Jesus não curava todos. Ele curava aqueles que, quando ele terminava, ele dizia, a tua fé te curou, né? E geralmente andava em torno de Jesus uma turba, né? Eu creio que Jesus andava cercado de muitos doentes, né? Mas nem todos eram curados, porque nem todos tinham esse mérito, aquele merecimento, né? Então a gente precisa tomar cuidado quando vai fazer o bem também e prestar atenção
Para não viciar a pessoa, para que ela não fique dependente. Em vez de você criar uma pessoa alguém que você está ajudando, você está criando um dependente. E aí a coisa é como o caminho inverso, né? Verdade. Opa, pode falar, Carlos. Não, eu queria só dizer assim, que Jesus, ele sempre dizia, quem curou foi a sua fé. Ou seja, a pessoa que recebeu aquele bafejo, né, da bondade de Jesus, ela já tinha dentro de si todos os recursos para se livrar de uma determinada enfermidade. Assim também acontece conosco, né? Que buscamos a casa espírita, né? Nós somos assistidos de acordo com o nosso merecimento, né? Então, ao ouvirmos as palavras do Evangelho, deveremos nos esforçar para modificar o nosso comportamento, as nossas atitudes, modificarmos moralmente para sermos dignos da assistência que viemos buscar na casa espírita. Então, falando da assistência na casa espírita, diz no texto aqui, a casa deve eleger um foco de atendimento e nele se concentrar, envidando todos os esforços para que ele perdure e não sofra a solução de continuidade. Então nós vamos ver essa questão do foco de atendimento. Nós vemos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 12, a seguinte observação. No capítulo 12, versículo 4, sobre os dons. Então, os dons são derramados, e cada um recebe um dom. E cada casa espírita recebe uma vocação, um dom de trabalho. Então, umas trabalham com os moradores de rua, outras trabalham com o enxoval, outras trabalham com a educação. O maior exemplo que eu vejo assim é o das casas da Fundação Espírita André Luiz, que trabalha com deficientes mentais. Você vai falar delas, não, né? eu só ia citar exatamente isso. Então eu vou deixar para você citar aí na sequência, né? Então, auxílio às gestantes, a cesta básica. Então são ferramentas de caridade através das quais a pessoa, ao receber aquela caridade, ela fica grata àquela casa espírita, àquele grupo que a assistiu, né? E havendo essa manifestação de que a casa também precisa de ajuda, como o José aqui colocou, então esta pessoa, no momento que ela estiver recuperada, ela será uma auxiliadora dessa mesma casa da qual ela recebeu ajuda, seja como morador de rua, seja numa cesta básica, seja num curso gratuito, né? Essa pessoa então vai perceber a ajuda que ela recebeu, além do auxílio espiritual, que é nosso crescimento, nosso desenvolvimento moral. É aquela corrente do bem, né, Exatamente, Calixto. E aí? Como bem todos falaram, nós aprendemos que precisamos realmente dar o peixe, mas precisamos também ensinar a pescar. Com certeza. Tem uma passagem do Raul Teixeira, em uma de suas palestras. Ele foi visitar um centro espírita, foi convidado, e eles falaram assim, eu quero que você veja se nós não estamos realmente fazendo a caridade. Falou, tá vendo essa senhora aqui? Nós dávamos cesta para a avó dela, depois para a mãe dela, e agora estamos para ela. Aí o Raul Teixeira falou, vamos desculpar, é muita coisa boa, né? Benevolência, beneficência, mas isso não é caridade, né? E aí ele explicou que caridade, para ser verdadeira, ela tem que favorecer as duas partes, né? Quem doa e quem recebe.
E eu queria, o Alberto estava falando, eu lembrei de citar a Casa André Luiz. As Casas André Luiz é um bom exemplo para nós, porque a Casa André Luiz ela foi fundada em 1949. Ela iniciou-se com 15 crianças carentes com deficiências intelectuais. Atualmente, ela atende mais de 2 mil pacientes, sendo residentes 600 crianças deficientes, adultos, e ela completou 70 anos. Lá, a Casa André Luiz, ela dá assistência material e espiritual, como o José bem citou. E tinha uma palestra, nós vimos lá da USE também, do José, nós fomos lá no... Biritiba Mirim. Não, foi aqui na Vila Oliveira, aquele centro. Ah, sim. E ele falava assim que lá como você falou, vários centros elegem um ramo de atividade. Eles ajudam os idosos nessa casa. Eles dão, eu não sei se é 30 cesta básica todo mês. E ele falou que para entregar a cesta básica, os idosos têm que assistir a palestra até o fim, até o final. Senão não recebe igual. Tá certo, né? Todas são formas de fazer caridade. Nós não podemos impor nada a ninguém, né? Forçar, inclusive, isso é importante que se diga, as questões doutrinárias, né? Porque senão nós estaríamos querendo fazer proselitismo, e isso não é importante. As pessoas que precisam ser ajudadas, indistintamente, se tem ou não tem religião, se são ou não espíritas, isso não vem ao caso. A questão é identificar, como disse o Alberto, como você disse, como foi dito aqui, nós precisamos identificar as reais necessidades das pessoas. Por exemplo, tinha uma família que lá na nossa casa nós auxiliávamos, era um senhor um jovem senhor até eu diria, que ele ficou cego. E ele era pedreiro, ele não fazia contribuições para a Previdência, por consequência ele não tinha benefícios previdenciários. E tinha 7 filhos, era uma escadinha, né? A gente chamava dos alemãezinhos, que eram todos loirinhos, né? E a mãe, no caso a esposa dele, ela tinha uma certa perturbação psíquica. Então ela tinha até dificuldade mesmo de cuidar das crianças. Mas não tinha outra saída senão auxiliarmos essa família com bens primários, né? Alimentação, vestuário. E nós ficamos por um bom tempo cuidando dessa família, assim como de uma outra família que era mãe e filha, que elas tinham problemas de locomoção, problemas físicos, e não tinha a menor condição de trabalharem, e tinha problemas porque o banheiro era fora, o tanque era fora, então havia necessidade e foi feito. E aí eu dou crédito para o meu tio Mauri, que ele cuidou dessa família, cuidou da parte de construção, para que eles pudessem ter o mínimo de deslocamento possível para fazer as coisas mais simples, né? Como ir ao banheiro, fazer uma refeição. Então nós precisamos identificar as necessidades, as reais necessidades das pessoas, porque senão nós podemos cometer o erro de estarmos fazendo ali um assistencialismo, que é muito, como foi dito no texto, que é tão pernicioso quanto a inanição dos trabalhadores da casa. E essa questão da obra, a gente precisa enfatizar bastante, né, que toda obra, toda religião, para que ela possa se sustentar, né, na sua substância, vamos dizer assim, doutrinária, é um trabalho assistencial. Muito bem, meus amigos, minhas amigas do plano físico e do plano espiritual, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Quinta de Luz. Um prazer imenso, né, ter a audiência de todos vocês, um prazer imenso e uma honra estar aqui compondo essa mesa junto com esses amigos queridos. E vamos começar as nossas despedidas, vamos começar pelo Cícero. Isso, obrigado a todos os ouvintes, os internautas pela paciência, pela atenção, que possamos estar aqui novamente na próxima semana, dando continuidade. Nosso amigo José de Jesus. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade e esperamos estar reunidos novamente no mesmo horário com esse programa,
que na verdade é um estudo para nós. Nossa querida Ibelize. Obrigado, boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Querido Alberto, manda aí. Boa noite a todos e muito grato pela audiência. E faltou o seu Calixto. Lembrando o nosso amigo Luiz Carlos, né, que nas despedidas dele ele sempre se referia aos encarnados e desencarnados. Quando você fala dos espíritos desencarnados, me lembrou o Luiz, Luiz, né? é Que verdade. provavelmente esteja nos ouvindo também. E que estamos, inclusive, esperando a visita e a participação dele no programa. Verdade. Nós agradecemos a todos os ouvintes, aos internautas, por assistirem, por ouvirem o nosso programa. Muito bem, eu de minha parte também vou agradecendo a presença de todos, a audiência de todos, os que nos assistiram pelo Facebook, pela internet. Fiquem com Deus, até a semana que vem, um grande abraço.